filme até pode ser um pouquinho legal e pode ter boas intenções, mas a verdade é que o barraco dos bastidores é muito mais interessante. Vamos falar sobre Não Se Preocupe, Querida, nova produção da Olivia Wilde, seu segundo filme, que é roteirizado pela Kate Silberman, a mesma roteirista do seu primeiro filme, lá da Olivia Wilde, intitulado Booksmart, fora de série. Será que esse rolê dá bom mesmo ou é melhor você ficar com as tretas dos bastidores? É o que eu te falei. O filme é bom, mas... vamos falar sobre isso agora, vem cá. Olá, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, estou muito feliz de estar aqui com vocês pra gente falar sobre o filme Barraqueiro de 2022. Não esperava que esse filme ia dar tanto BO assim e a gente vai falar sobre isso hoje. Então, pra gente já chegar no nosso papo aqui, ó, tinindo, já se inscreva se você ainda não é inscrito, ative as notificações também. Não se esqueça também de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, no TikTok, no @RafaGomesC. Porque lá já falei de Não Se Preocupe, Querida, falei da atuação do menino estilos, Harry Styles. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Podia ter ficado sem esse papelão, né? Mas a gente vai falar sobre isso agora, então vamos lá. Não se preocupe, querida, acompanhe aqui a história desse casal que vive uma vida perfeita. Eles moram em uma comunidade idílica onde todos estão realmente nessa era dos anos 50, anos 60. Ela é uma dona de casa, Alice, vivida pela Florence Pugh, e o seu esposo é um trabalhador honesto que trabalha num lugar que ninguém sabe o que é e que ninguém sabe o que faz e nem pra que serve. E eles levam essa vida perfeita ao lado dos seus amigos perfeitos. Só que quando uma de suas vizinhas começa a duvidar dessa realidade que tá boa demais pra ser verdade, a própria Alice vai começar a desconfiar das coisas que estão ao seu redor. E vai começar a perceber que nem tudo que é realmente é desse jeito mesmo. Nem tudo que parece é. E aquilo que parecia ser tão perfeito tá mais pra um grande pesadelo. Essa é a trama de Não Se Preocupe, Querida, que tenta misturar drama com suspense, com uma pegada distópica, falando sobre esse conceito de vida perfeita em meio à evolução tecnológica e em meio ao contexto em que nós estamos vivendo. Nós estamos com mais pressa, estamos trabalhando cada vez mais, enquanto não estamos também desfrutando da boa vida. Então essa produção faz um paralelo que se assemelha muito ao que a gente vê lá no filme Mulheres Perfeitas, gente. Que é um drama que tem um quesinho de comédia, estrelado pelo Matthew Broderick e também pela Nicole Kidman. Mulheres Perfeitas, por sinal, não é um filme bom, mas eu confesso que eu adoro, porque eu amo a estética desse filme. É literalmente uma estética perfeita, toda plástica, as mulheres, do jeito que elas se vestem, o cabelo, a forma como elas se comportam, é tudo praticamente o universo da Barbie. Eu acho aquele filme, em termos de design de produção e de figurino e maquiagem, eu acho ele maravilhoso, embora a sua trama fica no meio do caminho, entendeu? E isso acaba acontecendo um pouco aqui com Não Se Preocupe, Querida. Eu achei que o filme, ele tem uma proposta boa, ele é o que Mulheres Perfeitas deveria ter sido lá nos idos dos anos 2000, mas não teve os culhões pra ser. Mas ao mesmo tempo, eu acho que Não Se Preocupe, Querida tenta se levar a sério demais e tenta criar um conceito muito complexo dentro de uma premissa que já foi abordada nos cinemas. Como eu falei pra vocês, a gente viu isso sendo tratado em Mulheres Perfeitas e em tantos outros filmes. Então, a Olivia Wilde não tá reinventando a roda. Ela acha que ela tá reinventando a roda, mas, meu amor, você tá se apropriando de um assunto que já foi trazido em diversos momentos, inclusive também lá em Black Mirror. Esse tipo de temática já foi parar até mesmo em Black Mirror, só que de uma forma um pouco diferente. Então, ao invés dela tentar criar um conceito muito complicado e muito complexo, com aquela suposição de que ela estaria fazendo um filme realmente revolucionário, ela poderia ter secado um pouco mais a trama nesse sentido do conceito, ela poderia ter aparado um pouco mais o conceito do filme e ter focado um pouco mais na construção dos seus personagens, para além da personagem Alice, que é vivida pela Florence Pugh. A Florence Pugh, ela dispensa apresentações, né, gente? Tudo que ela faz, ela é maravilhosa. Eu tenho uma admiração enorme por ela. Ela veio do YouTube, produzia vídeos no YouTube, produzia vídeos de covers no YouTube. Ela tem uma voz belíssima. Tô doida pra ver ela cantando nos cinemas, que ela ainda não cantou nos cinemas.
E eu acho que ela é extremamente talentosa, responsável, uma mulher sensata, que tem postura em Hollywood diferente de muita gente, inclusive a Olivia Wilde. Mas tirando a Florence Pugh, que é realmente a dona do filme, que conduz a trama e que leva a audiência para essa jornada insana, que mexe com a mente da personagem, inclusive com a mente da audiência, tirando ela, todos os demais personagens são absolutamente medianos. Os personagens coadjuvantes, nenhum deles tem arco. Nenhum deles tem arco. A própria personagem da Olivia Wilde, porque além dela dirigir, ela estrela o filme também, ela é simplesmente uma fofoqueira vazia que tá ali pra tentar criar um elo com a protagonista, mas isso não é feito da forma correta. Então, a personagem que salva é a Alice, e eu acho que o roteiro da Kate peca nesse sentido. Ela destinou todas as suas forças, as suas energias, e tentou concentrar todo o conceito do filme apenas na Alice, que todo o restante do elenco ficou à deriva. A gente tem Chris Pine aqui, a gente tem Nick Kroll também, que é comediante, mas nenhum deles consegue ir além do raso, todos eles patinam. E olha que o personagem do Chris Pine é de extrema importância dentro da trama, ele é um alicerce narrativo, mas ele foi subutilizado. A Gemma Chan também foi subutilizada no filme, eles tentam dar uma força, uma elevada na personagem no final, nos 10 minutos finais do filme, mas também não adianta nada, porque não construíram ela direito. Então assim, é o que eu falei pra vocês no começo do filme. Não se preocupe, querida, é um filme que é legal, não é tudo que poderia ter sido. Ele tem uma ambição enorme, mas ele não corresponde à sua própria ambição. E ele tenta se calcar em um conceito que já foi explorado no passado, embora não tenha sido explorado todas as vezes da melhor forma possível. Mas ele acha que ele tá inovando no gênero, e não está inovando no gênero. E eu acho que um dos problemas do filme é essa presunção de superioridade narrativa. O roteiro, ele vem em um nível de grandeza, como, olha, eu estou tratando um assunto que é um assunto polêmico, é um assunto que está em voga na sociedade, é um debate muito forte, muito latente, e vai movimentar todos os grupos, feministas, não feministas, machistas, etc. Vai movimentar todo mundo. Eles vêm com essa premissa, com essa suposição, só que, gente, é fraco. É miado, não tem caldo direito, e eu acho que esse é o problema do filme. É muito ambicioso, mas não corresponde às suas próprias ambições, embora tenha uma premissa boa. O filme não é de todo ruim, pelo contrário, é o que eu falei pra vocês. Do jeito que eu tô falando, parece que eu não gostei do filme. Eu gostei, mas é porque eu também fui com baixas expectativas. Eu não tava esperando aquela coisa espetacular. Eu adoro filmes que tentam quebrar essa bolha, no sentido de tratar temas um pouco mais socioculturais, temas que são bem ligados à vida em sociedade, usando artifícios da década de 50, 60, 70. Eu adoro essa mistura de assuntos atuais sendo abordados sob uma ótica mais vintage, mais old school. Eu gosto muito disso, então naturalmente eu tenho uma atração para esse tipo de produção, mas eu não acho que o filme consegue entregar. Mulheres Perfeitas, que é um filme ruim, ainda consegue ser um pouco mais divertido porque ele não se leva tão a sério. Então, por não se levar tão a sério, você compra também essa proposta e você consegue se divertir mais. Agora, não se preocupe, querida, tá tão preocupado em ser revolucionário, subversivo, em explorar uma temática importante por uma ótica inovadora, entre muitas aspas, que no fim do dia ele não faz isso e ele acaba se frustrando. É muita promessa para pouca entrega. Mas a Florence Pugh, ela brilha, gente. Então, quando a gente tá assistindo o filme, a sorte da Olivia Wilde é que a Florence Pugh é a protagonista, porque ela pisou em tela, ela tá belíssima nesse filme, o cabelo dela tá impecável, a maquiagem dela, ela está reluzente ao longo de todo o filme, e ela faz das tripas coração aqui nesse filme. E eu falo isso porque, com esse histórico de polêmicas que o filme tem, ela realmente detonou, gente. Porque, não se preocupe, querida, chamou muito mais atenção pelas polêmicas do que pela trama em si. Porque esse filme rendeu, viu? Há boatos de que a Olivia estava traindo o Jason Sudeikis lá de Ted Lasso com o Harry Styles.
E o Jason Sudeikis, ele é um amigo muito próximo da própria Florence Pugh, que ficou sabendo de todo esse rolê da Olivia com o Harris e não gostou. Fora isso, tem toda aquela confusão envolvendo o Shia LaBeouf, que haviam rumores de que o Shia não estava se dando muito bem com a Florence, mas na verdade ele havia pedido para sair porque a Olivia não tinha dado tempo suficiente para que ele e o restante do elenco pudessem ensaiar, realmente se preparar para o papel. A Olivia disse que tirou o Shia porque ele tinha um método tóxico de trabalho, porque ele era muito metódico, ele usa aquele method, que é um método de extrema imersão de personagem, ele faz isso em todos os seus filmes, e ela disse que a sua metodologia não funcionava no seu ambiente de trabalho, fora o fato de que ele tinha uma postura que era uma postura que deixava o ambiente um pouco mais tóxico. Descobriu-se depois que na verdade não era nada disso, ele pediu para sair e que ela implorou para que ele ficasse no papel. Ele tem e-mail disso, ele tem vídeo dela implorando para ele ficar no filme e ainda culpando a Florence Pugh, quando diante da mídia ela disse que estava protegendo a Florence Pugh em virtude do comportamento do Shia. Então assim, a Olivia Wilde é uma pessoa que eu não gosto, acho uma pessoa extremamente desagradável, aquele tipo de mulher que adora gritar feminismo. Normalmente essas que mais gritam são as piores, são as que mais tratam mal outras mulheres, são as que mais ficam rivalizando com outras mulheres, são aquelas que não apoiam opiniões distintas e que não dão espaço para que haja diferenças entre as pessoas. A Olivia, ela é realmente uma pessoa desagradável, eu particularmente tenho essa opinião a partir de tudo que eu vejo sobre ela, a partir de todas as coisas e polêmicas que a gente vê ela se envolvendo. E aqui nesse filme ficou muito claro que no fim do dia a pessoa tóxica do rolê era a própria Olivia, o que atrapalhou demais as gravações do filme, atrapalhou demais todo o andamento da produção, porque diz que ela e o Harry Styles viviam fugindo, escapando pra, sei lá, ficar junto, ter seus affairs, seja lá o que eles fossem fazer juntos, isso não me interessa, não quero saber. E que no fim do dia ficava tudo na mão da Florence e um elenco ali sem diretora para conduzir o projeto. Eu acho que a Olivia teve muita ousadia de fazer isso, é o seu segundo filme na direção e eu acho que assim, ela não calcou a carreira que ela precisa calcar para poder ser tão irresponsável dentro de um set de filmagem. Gente, eu não acho que ela tem toda essa moral, não. Eu gostei de Fora de Série, embora em alguns momentos eu acho que ele seja um pouquinho forçado, mas eu acho que assim, para ela tratar a equipe dela do jeito que ela tratou, ela teria que ter um pouquinho mais de carreira, tinha que ter um pouco mais de caldo nesse feijão dela, porque eu não acho que para uma carreira como diretora tão jovem, o comportamento dela é ideal, ela pode se prejudicar a longo prazo. E a contar por toda essa treta dos bastidores de não se preocupe, querida, a gente vê que isso pode se tornar um problema para ela no futuro, né? Principalmente porque fica cada vez mais claro que ela tem um comportamento nocivo, que ela é uma pessoa que acaba colocando colegas de trabalho uns contra os outros, e tudo que a gente viu relacionado a esse filme deixa isso cada vez mais evidente. Harry Styles não se comunicando nem com Chris Pine, nem com a própria Florence Pugh. Florence Pugh e o Chris Pine numa ótima relação, mas também não chegando muito perto dos dois. Então a gente tem um racha enorme dentro de um elenco que não é um elenco muito grande, gente. Entre Facas e Segredos tinha o dobro de elenco e todo mundo se deu super bem, foi aquela coisa maravilhosa, perfeita, enquanto Não Se Preocupe, Querida ficou mais conhecido pelas polêmicas dos bastidores do que pela qualidade do filme em si. Não acho que esse filme tenha chances na temporada de premiações, se tiver é pela Florence Pugh, porque em se tratando de Harry Styles, pra eu terminar esse vídeo, porque esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo, o menino Estilos é um péssimo ator. Atua mal, dança mal e a Olivia Wilde tentou favorecê-lo ao longo de toda essa produção. Além do Harry Styles ganhar um salário muito maior do que o da Florence Pugh, o que foi injusto, e a Olivia tentou mentir a respeito disso publicamente, ela ainda pagou bem um cara que é menos que mediano, gente. Não é nem mediano o Harry Styles. Ele é péssimo, não tem expressividade nenhuma. Os únicos momentos que ele consegue atuar um pouquinho melhor é quando ele tá gritando, mas também a cena exige tanto da sua fisicalidade, né, expressão facial, aquela linguagem mais agressiva, que não tem como ele ficar ruim numa cena em que ele tá gritando, né? No mínimo, ele precisa abrir a boca, esbravejar e mostrar uma reação um pouco mais forte.
Mas assim, é horrível. A gente tem uma cena que é uma sequência de 5 minutos que vai intercalando entre a personagem Alice, da Florence Pugh, dentro do banheiro, tendo um ataque de nervos, tendo uma crise de pânico, e o personagem do Harry Styles no palco dançando. E assim, é um show de horrores essa cena, porque a gente fica oscilando entre a belíssima performance da Florence e o caos daquela dança horrorosa do Harry Styles. Um menino que não tem expressividade nem na hora de dançar, não tem expressividade, gente, no rosto, uma linguagem corporal horrível, não tem malemolência pra dançar, gente. Olha, a galera do TikTok dança 1000 vezes melhor do que o Harry Styles. Se era pra ter um boneco de posto dentro daquele palco, naquela cena, que colocasse um boneco de posto, porque ia fazer muito mais sucesso, ia dar muito mais resultado e ia virar notícia no dia seguinte. Porque a cena do Harry Styles dançando é uma vergonha, são 5 minutos de cena inúteis. O bom daquela cena é a intensidade da performance da Florence Pugh, que ela tá nesse contraste, né? A cena fica trocando entre Florence, Harry. Quando ela aparece é incrível, é maravilhoso, mas aí a cena corta e mostra o Harry Styles dançando daquele jeito pavoroso como um boneco de posto. Uma vergonha. Acho que ele pode aposentar a carreira dele como ator, não dá certo, não tá rolando, volta pra música, porque ele é bom na parte musical, ele é excelente, o álbum novo dele é muito bom mesmo, mas quando se trata de carreira no cinema, amado, aqui não, viu? Hollywood chora com essa performance dele e não se preocupe, querida. Que crítica honestona pra vocês aqui, né, gente? Olha, no fim do dia, eu acho o seguinte: o filme é ruim, mas ele também é bom. Ele não é tudo que ele poderia ser. Ele é muito ambicioso, mas ele consegue entregar em alguns momentos. Florence salva o filme do começo ao fim. No fim do dia, não é um rolê tão ruim assim. Eu não me arrependo de ter assistido esse filme no cinema. Eu queria vê-lo na tela grande. Acho que vale a pena uma ida no cinema, mas também pense muito bem antes de você ir no cinema, porque o fim do filme, ele é um pouco frustrante. Eu esperava aquele final, eu realmente não esperava um final inovador, porque da segunda metade do filme em diante, a gente já percebe que ele tá replicando uma série de fórmulas sob um conceito mais elaborado, com a expectativa de que as pessoas achem que esse filme é revolucionário. Não é, obviamente, como eu já falei aqui pra vocês, e o final deixa isso muito claro. E eu vi lá no cinema muita gente saindo frustrada com o fim do filme. Eu já esperava um final daquele, então não me frustrei, mas se você for assistir o filme nos cinemas, prepare também o seu coração, porque pode ser que aquele final não te agrade. De qualquer forma, gente, é isso aí. Falei horrores hoje, quero saber tudo que vocês acharam desse filme, se vocês já viram, se vocês não viram, conta tudo aqui pra mim. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de ativar as notificações e de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, @RafaGomes, e no TikTok, @RafaGomes. Um beijo, até a próxima, tchau!